Descobre o milagroso minuto sagrado que transforma seu amanhecer em bênção divina. No terceiro ano de Joaquim, o povo de Israel clamava a Deus por libertação. Cativos na terra do Egito, viviam sob um fardo pesado, suas almas oprimidas e cansadas. Mas entre eles, um homem se levantava, Moisés, escolhido por Yahvé para ser o porta-voz da esperança e da salvação. O céu ardia com a promissora luz da manhã, enquanto os israelitas, sob o sol escaldante do Sinai, buscavam respostas e reconforto no deserto árido. Moisés se posicionou entre as tribos, seus olhos voltados para o céu, e sentiu a presença do Senhor ao seu lado. Não temais, exclamou com firmeza. O Senhor é nosso Deus, e hoje veremos a sua salvação. Sua voz ecoava por entre as dunas, e a ansiedade no rosto do povo começou a se dissipar, como a névoa ao amanhecer. Sabia que o exército egípcio, feroz e determinado, estava em seu encalço, mas a fé em Yahvé alimentava sua determinação. Preparem-se para adorar, ele pediu ao povo. Quando os primeiros acordes de louvor subiram aos céus como um aroma suave, as preocupações pareciam derreter-se, e um novo forte sentimento de esperança levantou-se entre eles. Com cada nota, cada palavra cantada, a adoração reacendia a fé em seus corações entristecidos. Então, de repente, o solo tremeu sob o galope dos cavalos, e o som de armaduras ressoava à distância, trazendo o temor de volta. Com os olhos do povo fixos na direção do inimigo, Moisés caminhou por entre eles. Ó Deus de nossos pais, conceda-nos o teu poder, clamou ao Senhor, enquanto o vento do deserto soprava com força. A reação do céu foi instantânea. Águas, separem-se, ordenou Moisés com um gesto que parecia tocar a própria essência da criação. As ondas do Mar Vermelho começaram a se abrir, formando corredores de água em movimento, enquanto a terra seca emergia em um caminho extraordinário. A incredulidade tomou conta do povo, mas a ordem do líder ecoava em seus corações. Sigam-me, gritou ele, determinado a guiar seu povo através do milagre. Cada passo de Moisés era um ato de fé, e assim, o povo iniciou sua travessia, suas almas pulsando com uma nova vida. Atrás deles, o exército egípcio se impelia através do leito marinho, mas o Senhor, fiel às suas promessas, parou seu avanço. Ao chegarem ao outro lado, as águas foram restauradas de maneira gloriosa, engolindo os persecutores e libertando o povo. Os israelitas, com corações inundados de gratidão, deram graças em um cântico de louvor que ecoava entre as montanhas, celebrando a intervenção divina. Ó Senhor, que grande vitória! Exclamaram, testemunhando a realidade do poder dele. A manhã se transformou em um símbolo eterno, um lembrete de que o desespero pode ser transformado em esperança em um instante. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Agora, o povo de Israel permanecia na margem do Mar Vermelho, firmes e esperançosos, cientes de que a jornada apenas começava. O deserto imenso e os desafios que surgiriam à frente eram amplos, mas a mobilização de poder e fidelidade que acabavam de presenciar os fortalecia. Era um novo amanhecer, e eles sabiam que as promessas do Senhor ainda os aguardavam na terra prometida. Que maravilhas mais ele reservava para eles! As seguintes etapas em sua jornada estavam prestes a se desenrolar de maneiras que eles não podiam ainda compreender. Enquanto os israelitas celebravam a libertação, um novo desafio se aproximava. O vasto deserto do Sinai se estendia diante deles, com suas areias quentes e a promessa de dificuldades à espreita. A alegria da salvação rapidamente se transformou em um sussurro de preocupação. Como nos sustentaremos? Perguntavam uns aos outros, temendo o que estava por vir. Moisés, percebendo a inquietação que começava a se espalhar entre as tribos, se retirou para orar. Em meio à aridez do deserto, buscou o Senhor, com o coração angustiado. Em resposta, o Senhor falou com ele: Eu sou o Senhor, teu Deus.
O que estás prestes a ver será um testemunho de minha fidelidade entre meu povo. Reunindo a confiança que vinha da presença do Senhor, Moisés retornou ao povo. Permaneciam firmes, exclamou, com os olhos brilhando de fervor divino. O Senhor proveu para nós o milagre da passagem. E agora, Ele proverá sustento neste deserto. Porém, o deserto não era apenas um terreno desolado, era um lugar de testes e de revelações. Os dias se passaram, e os mantimentos que os israelitas tinham começam a se esgotar. A murmuração se intensificou, e vozes de desânimo começaram a se erguer como nuvens carregadas. Quem nos dará carne para comer? Questionaram. Estamos fartos desta maná insípido. Ouvindo as lamúrias do povo, o coração de Moisés se entristeceu. Ele se apresentou diante do Senhor, clamando por ajuda. Ó Senhor, como poderei sustentar esta imensa nação? Sinto-me incapaz diante disso. O Senhor, em sua infinita misericórdia, respondeu com uma promessa poderosa. Eu lhes darei carne e pão até que se saciem. Vocês verão o meu poder. Na manhã seguinte, ao se levantarem, um fenômeno extraordinário ocorreu. O chão estava coberto por uma substância estranha, parecendo flocos que cintilavam sob os raios do sol. O povo olhou para aquilo em espanto. Que é isso? Indagaram. Moisés, inspirado pelo Senhor, respondeu, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Ele orientou o povo a recolher o maná, instruindo-os a não armazenar em excesso, mas a confiar na providência diária de Deus. Assim, dias se seguiram, com o povo aprendendo a depender do Senhor para cada refeição. Na experiência da refeição sagrada, o deserto tornou-se um espaço de aprendizagem e profundidade espiritual. Cada grão de maná lembrava-os do sustento que vinha não da terra, mas do próprio Deus que os guiava. Contudo, mesmo testemunhando a provisão divina, a dúvida ainda se infiltrava nos corações. Ao olharem para os áridos penhascos e a imensidão do deserto, questionavam se o Senhor ainda estava com eles. Novamente, tentaram voltar-se para Moisés, mas o líder sabia que a resposta não estava nele. Estamos à mercê do Senhor, que nos trouxe até aqui, ele repetiu. Porventura, nosso Deus não nos dará tudo o que precisamos? Enquanto o povo continuava sua jornada através do deserto, um sentimento de urgência crescia em seus corações. Um novo enigma se aproximava, e não sabiam. Com a experiência da confiança em Deus ainda fresca, um líder se ergueu, um homem ousado que começava a vislumbrar o que estava por vir, em meio ao calor intenso. Um novo milagre estava prestes a se revelar, revelando as profundezas do plano soberano de Deus. O que mais o Senhor tinha preparado para seu povo no deserto? As esperanças e promessas coincidiam, sinalizando que um propósito maior do Altíssimo estava sendo tecido em seus corações. O que eles não sabiam é que Deus os estava moldando para uma incrível obra redentora. A jornada estava longe de acabar, e o deserto, um lugar de provação, se transformaria em um espaço sagrado para a revelação. Então, no tempo determinado, a glória do Senhor residiu sobre o povo de Israel. Enquanto Moisés subia ao monte, em busca de orientação e revelação, o vento do deserto sussurrava promessas antigas em seu coração. As leis e os mandamentos estavam prestes a serem escritos não apenas em tábuas de pedra, mas nas almas do povo escolhido. O Senhor convocou Moisés ao Monte Sinai, um lugar elevado e sagrado. Por 3 dias, instruções foram dadas, o povo preparou-se para o encontro com o Altíssimo, lavando suas vestes e consagrando-se com temor. Eu sou o Senhor, teu Deus, ouvi o povo ecoar nas profundezas do coração, como um forte aviso e um doce lembrete. No amanhecer do 4º dia, trovões e relâmpagos apoderaram-se do céu, enquanto uma nuvem densa descia sobre a montanha. Foi uma manifestação de poder tão intensa que o povo temeu com um temor reverente. Não te aproximes! Tão somente ouça a minha voz, exclamava o Senhor, preparando o povo para o que estava prestes a ser revelado. Moisés, em sua coragem e humildade, subiu mais alto. Contudo, nas fileiras abaixo, uma discussão fervilhava entre os israelitas. Por que tardará Moisés? Estamos sozinhos neste deserto, indagavam, novamente aflitos, à procura de segurança em meio à incerteza. Com o coração dividido entre a espera e a dúvida, alguns começaram a sugerir, façamos um Deus que nos conduza. O que temos a perder?
Desta maneira, moldaram um ídolo de ouro, um bezerro, esperando que um novo símbolo de liderança lhes trouxesse a paz perdida. O olhar do Senhor, que tudo vê, espreitava desde o alto. Ele disse a Moisés: vai, vê, porque o povo se corrompeu. Eles rapidamente se desvirtuaram do caminho que lhes ordenei. A ira divina ardia, e até mesmo Moisés, em sua intercessão, ficou angustiado diante da enormidade do pecado que o povo cometia. Moisés, repleto de compaixão, clamou a Deus: ó Senhor, se eliminaste este povo, quem ficará para testemunhar a tua grandeza? Lembra-te das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Sua súplica alcançou o coração compadecido de Deus. Por causa de ti, não destruirei esta nação, respondeu o Senhor. Desceu do monte com as tábuas da aliança gravadas pela própria mão de Deus, e ao ver o que o povo havia feito, um misto de indignação e tristeza tomou conta de Moisés. Ele arremessou as tábuas ao chão, quebrando a aliança recém-estreitada, um sinal doloroso do rompimento de sua relação com o Altíssimo. Entretanto, a misericórdia era forte. O Senhor disse a Moisés: a cada geração, um remanescente fiel será preservado para que meu nome seja glorificado. Faça um novo sentido de aliança com meu povo. Reuni-os ao pé da montanha e lhes ensinarás as leis que trago. Assim, em meio à tragédia, um novo propósito emergia. Uma nova aliança seria feita, profunda e transformadora. O deserto, cujo calor parecia inóspito, tornava-se o solo fértil onde o caráter de Deus seria profundamente revelado. A jornada dolorosa se tornava uma preparação crucial para a vida nova que estava por vir. E assim, o Senhor, em misericórdia abundante, chamou Moisés e declarou: este é o momento de restaurar. Um novo pacto se aproxima, revelando meu plano soberano. Anuncia ao povo que a herança que lhes prometi não será ignorada, mas aperfeiçoada através dos desafios que ainda enfrentarão. A liderança de Moisés estava longe de ser o fim, era apenas o começo da construção de uma nação fiel e reverente ao seu Deus. O que mais o Senhor estava preparando para Israel nesta jornada desértica? Uma nova revelação aguardava, redentora e cheia de esperança, que se desdobraria em seus corações enquanto seguiam adiante. Moisés, ainda sob o peso da indignação, dirigiu-se ao povo, seu coração ardendo como o fogo que devorava a brasa na fornalha. Ó Israel, que fizestes? Ao sucumbirdes à vossa própria mão, quebrastes não apenas as tábuas, mas a aliança com o Senhor, que vos libertou da escravidão do Egito. Sua voz ecoava na vastidão do deserto, uma trombeta de alerta. Os israelitas, agora cientes da gravidade de suas ações, se entreolharam com temor. As repercussões do seu pecado estavam à vista, e a presença de Deus, que antes era uma nuvem de glória, agora parecia distante. O sussurro da queda ressoava em seus corações, e a imagem do bezerro de ouro, uma lembrança dolorosa de sua rejeição. Ergam-se os que estão ao lado do Senhor, bradou Moisés, buscando separar os que se converteriam novamente. Somente as tribos de Levi se levantaram, e Moisés, sob a direção divina, ordenou-lhes que saíssem pelo acampamento, cada um armado com sua espada. Eliminai o mal do meio de vós, disse ele, como um eco do juízo que viria com a aliança renovada. Assim, sob a ação do ouvido atento de Deus, 3.000 homens caíram, em um som que se assemelhava a uma lamentação. Após esse dia de severa correção, Moisés subiu novamente ao monte, tendo em mente a urgência de buscar a face de Deus. Na solidão do Sinai, encheu-se de angústia e súplica, clamor e intercessão, dizendo: ó Senhor, este povo é teu. Perdoa-os, eu te peço. Se não perdoares, ris-me do livro que escreveste. O Senhor, ouvindo a voz de seu servo, respondeu com uma firmeza que abarcava tanto juízo quanto graça: aquele que pecar contra mim, a este eu riscarei do meu livro. Assim, ficou estabelecido um novo pacto. O Senhor ordenou que Moisés esculpisse novamente as tábuas, reafirmando que a lei e a graça coexistiriam, moldando o povo em um novo caráter. Pois eu não deixarei de ser misericordioso. Apresentarei um caminho, mas um caminho que requer que seu povo ande em santidade, disse o Senhor ao seu servo. E foram esses os dias de intimidade, onde a nuvem descia sobre a montanha e a presença do Senhor emanava majestosamente. Moisés, em sua simplicidade, buscava conhecer mais do Deus que tinha chamado.
Em meio a raios e trovões, a luz da aliança tornava-se acentuada. O Senhor falava a Moisés face a face, como alguém fala com seu amigo. Entre eles estava o estabelecimento dos 10 mandamentos, inscritos nas tábuas, agora um símbolo não apenas da lei, mas da própria vida que o Senhor desejava para os seus. Eu sou o Senhor, teu Deus, afirmava em cada mandamento, um lembrete constante de que a obediência e a santidade eram os caminhos por onde a redenção fluiria. Enquanto Moisés descia do monte, sua face refletia a glória de Deus, o que fez o povo estremecer. Eles viam nele o reflexo de um encontro inefável com o Criador. Algo estava para acontecer, por meio do espírito de arrependimento que começava mas que se acentuaria na peregrinação do deserto. O que mais o Senhor estava preparando em meio às provações e desafios? Na aliança que se reafirmava, havia uma esperança de restauração ainda maior. Olha, Moisés, farei um novo pacto, onde não apenas a lei será escrita nas tábuas, mas em seus corações. Uma redenção que vai além do que vossos olhos podem ver. O novo pacto estava prestes a ser revelado, e ao mesmo tempo, o profundo eco da história de Israel ainda ressoava, aguardando a manifestação plena do plano eterno de Deus. Os corações do povo pulsavam em expectativa. O que viria depois? Quando Moisés desceu do monte, as tábuas da aliança em suas mãos e a glória de Deus radiante em seu rosto, a perplexidade e o temor do povo se misturaram em uma expectativa reverente. Ele encontrou os israelitas reunidos, cada um deles refletindo a dor de seu pecado, mas também uma nova chama de esperança, lembrando-se das promessas do Senhor. Vede, Israel, exclamou Moisés, sua voz carregando um peso que vinha com autoridade divina. O Senhor manifestou sua graça e agora, com estas tábuas, uma nova caminhada se inicia. Não mais haverá desconexão entre nós e Ele, pois a sua presença estará conosco, guiando nossos passos, se tão somente permanecermos em obediência. Mas enquanto suas palavras fluíam como um ribeiro de consolo e firmeza, no coração dos israelitas havia um dilema persistente. Haveria uma verdadeira transformação? Poderiam eles, seres tão suscetíveis à desobediência, sustentar essa nova aliança? A ansiedade pairava como uma nuvem temporária, cobrindo a imagem clara da promessa divina. Os líderes das tribos se aproximaram. Moisés, que faremos agora? Que ordenanças devemos seguir para estarmos em reta comunhão com o nosso Deus? Perguntaram eles, com um coração cheio de contrição, buscando um caminho para a restauração. Moisés, consultando os planos do Senhor, lembrou-se de um mandamento essencial: santos sereis, porque eu sou santo. Levítico 11h44. Assim, convocou o povo e declarou: dentro de 30 dias, preparai-vos. Santificai-vos e fazei uma consagração, pois o Senhor descerá para manifestar sua divina vontade no meio de nós. Os israelitas aceitaram o desafio, rendendo-se diante de Deus, buscando a purificação de seus corações. Dias passaram, e a expectativa crescia. Mães, pais e filhos apresentavam sacrifícios de arrependimento, as tendas se tornaram lugares de oração e clamor fervoroso. Então, no amanhecer do 30º dia, uma grande nuvem envolveu o Monte Sinai como nunca visto antes. A terra tremeu ao som de trombetas gloriosas, e uma voz como de águas muitas ressonou pelo deserto: sou eu, o Senhor. O povo estremeceu e, em uníssono, levantou-se em adoração, caindo de joelhos diante do Deus que selou a aliança. Moisés, tomado por um espírito de temor e reverência, se aproximou da espessa nuvem. O Senhor falou, estabelecendo as normas e os estatutos que seriam a fundação do povo escolhido. Dai ouvidos às minhas palavras, pois cada lei e ordenança é um reflexo do meu caráter. Através de vocês, eu manifestarei minha glória entre as nações. Enquanto as instruções divinas penetravam os corações dos israelitas, algo extraordinário estava prestes a ser revelado. A história de Israel, marcada pela queda e restauração, estava seguindo um desígnio maior. O plano eterno de Deus começava a desdobrar-se, sugerindo que não era apenas uma nação que se levantava, mas a própria preparação de um caminho para a vinda de aquele que seria a luz do mundo. Em meio a essa profunda revelação, o Senhor trouxe uma palavra que reverberava pelas gerações: um novo pacto farei com a minha casa Israel. E não será segundo a aliança que fiz com os pais deles. Porque a minha aliança é escrita não em tábuas de pedra, mas nos corações de cada um. Pegando as tábuas,
Moisés entendeu que não era apenas para uma nação que Deus falava, mas para toda a humanidade, e um mistério profundo começava a se desenhar nas sombras do deserto. O que mais o Senhor deseja revelar? Indagou Moisés, sentindo a profundidade da ação divina em suas mãos. A expectativa e o temor agora definido ecoavam no deserto, e um sentimento crescente de reverência e esperança permeava o ar. O que viria a seguir, somente o Senhor em sua soberania poderia mostrar. Quando a nuvem espessa desceu sobre o monte Sinai, o coração de Moisés pulsava com um anseio profundo e reverente. Ele percebeu que a manifestação de Deus não apenas revelaria instruções sobre o viver diário, mas também um desdobramento do plano eterno que estava sendo escrito no âmago do povo. Preparai-vos, o Senhor dissera. E Moisés, em obediência e temor, se aproximou ainda mais da presença divina, ouvindo a voz que ecoava como o trovão. As ordenanças dadas pelo Senhor não eram meras leis a serem cumpridas, mas uma expressão do amor de Deus por seu povo. No silêncio reverente que se seguiu, Moisés captou a essência do que o Senhor estava prestes a comunicar. Eu sou o Senhor, o Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. As palavras reverberaram, embebidas de uma força sobrenatural. As tábuas em suas mãos pareciam vibrar com a energia divina. Não tereis outros deuses diante de mim. Era o primeiro dos mandamentos, e com isso, uma clara chamada à exclusividade do relacionamento que o Senhor desejava com seu povo. Moisés se lembrou das palavras de sua mãe, quando criança, sobre a importância de ter um Deus verdadeiro. E agora, essa verdade tomava forma diante dele, imponente como a própria montanha. Enquanto o Senhor prosseguia, cada mandamento parecia acender uma chama nos corações dos israelitas, que escutavam atenta e ansiosamente, como se cada palavra fosse um sopro de vida em meio ao deserto árido. Não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A necessidade de santidade, a dependência de Deus, tudo começou a ressoar na consciência coletiva do povo. Mas o clima não era apenas de reverência e temor. Havia também um profundo chamado à esperança. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar, disse o Senhor, e as palavras transbordavam como água viva, um lembrete de descanso, de renovação e de confiança na provisão divina. Cada mandamento não era um fardo, mas um guia para a liberdade. No entanto, enquanto Moisés absorvia cada instrução, uma nova visão o envolveu. Neste momento tão solene, o Senhor parecia não só falar a respeito de obrigações, mas estava se estruturando uma aliança que transcendia gerações. Estabelecerei um pacto contigo, as palavras ressoaram em seu espírito, como uma promessa que ecoava dos corredores do tempo. E então, do meio da nuvem, uma nova revelação surgiria: o sangue do sacrifício será o meio pelo qual vocês serão redimidos. Moisés se lembrou da Páscoa, quando o sangue do Cordeiro salvou os lares israelitas. O que se desenrolava era uma promessa de redenção maior, um vislumbre da plenitude que viria. Diante disso, o temor e a esperança entrelaçaram-se, levando o povo a um novo entendimento. O Senhor não os havia escolhido apenas para a obediência, mas para serem mensageiros de sua graça. Um espírito de santidade começava a fervilhar nas almas ansiosas pela redenção. Ao término do discurso, a glória do Senhor envolveu ainda mais o monte, e a terra vibrou sob o peso de sua presença. Não se aproxime, pois o que está em jogo aqui é sagrado, alertou Moisés ao povo, ciente da grandeza do momento. Naquela hora sagrada, o manto do futuro se ergueu a partir do passado. Um novo pacto já começava a ser informado em meio às regras e estatutos. O que o Senhor estava a revelar a seus servos era só o começo de uma obra que se desdobraria em bênçãos inimagináveis. Enquanto Moisés descia com as tábuas, seu coração ressoava com mais uma pergunta: como o povo responderá a esse chamamento divino? O que parecia apenas uma promessa em nuvens de poder se tornaria um claro caminho de luz. O plano de Deus, mais grandioso do que jamais poderiam imaginar, estava apenas começando a ser revelado. Como será a continuidade desta aliança? Indagou Moisés para si mesmo, confiante de que o Senhor continuaria a esclarecer os mistérios de sua soberania. Em seu espírito, uma certeza começava a crescer: a realidade do plano de Deus não era apenas para seu tempo, mas ecoaria perpetuamente através dos séculos, revelando a grandiosidade de seu amor incomensurável. Enquanto Moisés descia do Monte Sinai,
As tábuas pesadas em suas mãos pareciam incandescentes, transbordando com a luz e a presença do Senhor. O caminho à sua frente era repleto de expectativa e temor, pois ele sabia que o que acabará de receber não era apenas uma série de comandos, mas a própria essência do viver que Deus desejava para seu povo. A atmosfera ao redor estava carregada de um mistério que pulsava, como se a terra sob seus pés estivesse em sintonia com a vontade do Criador. Ao se aproximar do acampamento, Moisés sentiu que cada passo era mais pesado do que o anterior, não por causa das tábuas, mas pela responsabilidade que agora sobrecarregava seu espírito. Seu coração palpitava em sintonia com a transformação que se desenrolaria em Israel. Quando ele chegou junto ao povo, percebeu que multidões o observavam com olhares ansiosos e questionadores. Um silêncio expectante tomou conta do acampamento, como se cada israelita estivesse absorvendo a gravidade do momento. Escutem, ó Israel, exclamou Moisés, elevando a voz para romper a murmuração que ameaçava se instaurar. O Senhor nos deu instruções não para nos oprimir, mas para nos guiar à liberdade e à comunhão com Ele. Essas tábuas contêm a verdade que trará vida ao nosso povo e a promessa de uma nova aliança. Seus lábios se moveram em fervor enquanto ele proclamava os mandamentos que receberá da boca de Deus. Não tereis outros deuses diante de mim. Não fareis para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Cada palavra ecoava como um toque do Senhor que reverberava nas almas do povo presente. A profundidade de cada mandamento era acompanhada por revelações de amor e desvelo que Deus tinha por sua criação. Tanto os anciãos como os jovens sentiram, pela primeira vez, a engrenagem da santidade se movimentar dentro deles, enquanto compreendiam a importância de viver em comunhão com Deus. Mas no meio desse fervor, uma sombra começou a se esgueirar entre o povo. Alguns começaram a sussurrar sobre a dificuldade de seguir essas instruções. A lembrança da terra do Egito e as práticas de adoração que ali experimentaram ainda ecoavam nos corações de muitos. Moisés, percebendo a inquietação, ergueu a mão. Não temais. O Senhor é nosso guia e nosso defensor. Ele nos prometeu uma terra que emana leite e mel, um espaço onde poderemos adorar em liberdade. Mas essa liberdade não é um convite ao caos, é um chamado à ordem e à unidade. No entanto, havia um engano no ar. Um grupo de israelitas, movido pela insegurança, começou a conspiração de um ídolo, solicitando um Deus visível que pudessem tocar. A semente de dúvida que assaltava os corações surgia como uma planta daninha, ameaçando sufocar a verdade que acabava de ser plantada. Perdão, Senhor, murmurou Moisés em seu íntimo, sentindo a sombra da rebelião pairar sobre o povo. Ao seu redor, a atmosfera estava mudando, os rostos que antes estavam iluminados agora estavam sombreados pela inquietação. Ao mesmo tempo, a nuvem que cobria o monte começou a se agitar, como se aguardasse pelo desdobramento da história. Moisés voltava-se para o Senhor em busca de conselho, e naquele mesmo ato, um brilho quase cegante emana da nuvem. Moisés, a voz do Senhor ressoou novamente, trazendo consigo uma certeza. O coração do meu povo se desviará, mas minha aliança permanecerá. Qual será o destino desse povo rebelde? Moisés questionou, sentindo a pressão sobre seus ombros aumentar. Fala-me, Senhor, onde encontrar o caminho da redenção. E então, do meio da nuvem, esta resposta sussurrou: até a morte e ressurreição do meu ungido, não se perderá um só do meu povo fiel. Por meio dele, trarei um novo pacto e um novo caminho para as nações. Rastejarei meus caminhos em seus corações e me tornarei um somente Deus. A revelação fez Moisés tremer em reverência. O plano soberano de Deus se tornava mais visível, uma promessa que antevia não apenas um futuro, mas uma nova aliança que levaria seu povo a um patamar de relacionamento pessoal e profundo com ele. E à medida que Moisés absorvia essa visão, ele percebeu que, em meio à confusão e ao caos, Deus estava orquestrando algo divino e maior do que suas compreensões humanas. O que viria a seguir era um chamado à cadeia de eventos que moldaria a história. A dúvida diante de um ídolo e a reafirmação de um Deus invisível estavam prestes a se entrelaçar em uma jornada de fé e liberdade. Ainda há esperança, pensou Moisés, enquanto se preparava para enfrentar o desafio que se desenrolava diante dele. A história do povo de Israel e do Messias prometido se tornava cada vez mais gloriosa, e a jornada de fé estava apenas começando.
Mas assim que a voz do Senhor se apagou na nuvem, a agitação no acampamento se intensificou. As sombras de incerteza começaram a assolar as congregações de Israel, enquanto a multidão se fragmentava em pequenos grupos agitados e inquietos. Aquele momento sagrado, em que a possibilidade da liberdade tão esperada brilha, estava agora ameaçado por murmúrios e desconfiança. Precisamos de um Deus que ande conosco, alguém bradou com um tom de mágoa, ecoando pelo meio das multidões incrédulas. Moisés se afastou e não sabemos o que lhe aconteceu. Nas expressões de muitos, Moisés viu a preocupação se transformar em avareza e impaciência, lançando uma sombra sobre a aliança recém-receber. Um dos mais influentes, Arão, irmão de Moisés, estava cercado por aqueles que ansiavam pela certeza de um símbolo tangível. Ele sentia a pressão do povo e a própria fraqueza começava a introduzir dúvidas em seu espírito. Tragam as joias de ouro, Arão convocou, permitindo que a cobiça se infiltrasse ainda mais entre os israelitas. Faremos um Deus que possa nos guiar. Moisés, apenas a alguns passos da agitação, sentiu o peso de sua liderança se tornando quase insuportável. As tábuas em suas mãos, tão brilhantes até então, pareciam agora apenas um fardo. Ele clamou ao Senhor em seu coração: como posso eu, Senhor, trazer este povo de volta à tua luz? A promessa da nova aliança é ameaçada pela negação e pelo desespero. Então, enquanto seus olhos se dirigiam para o monte onde a presença do Senhor se manifestava em glória, a voz do Senhor voltou a ressoar. Moisés, vai e desce, porque o povo que trazes do Egito se corrompeu. Eles rapidamente se desviaram do caminho que lhes ordenei, fazendo para si uma imagem de fundição. O coração de Moisés quase se partiu ao ouvir isso. Senhor, se tu não acompanhas este povo, como saberemos que teremos encontrado favor diante de ti? A súplica de um líder intercessor se ergueu em meio à raiva divina que começava a se acender. Deixe-me que minha ira se acenda contra eles. Os consumirei, e de ti farei uma grande nação, disse o Senhor com resoluta firmeza, revelando o caminho que poderia levar ao juízo. Num momento de compaixão e comprometimento, Moisés acelerou sua intercessão. Ó Senhor, se fizeres isso, os egípcios terão razão para zombar de ti, dizendo que com maldade tiraste os teus filhos do Egito. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó, a quem fizeste promessas. A intercessão ressoava como um clamor por misericórdia e reconciliação, e o coração de Moisés ardia com paixão pela salvação do povo. E, por sua causa, lembro-me da aliança, respondeu o Senhor, permitindo que Moisés compreendesse a profundidade de sua misericórdia em meio à rebelião. Quando Moisés desceu do monte, suas mãos tremiam não apenas pelo peso das tábuas, mas pela tempestade de dor e confusão que sentia em seu interior. Ao se aproximar, a visão do bezerro de ouro fez seu espírito desfalecer. O culto do povo estava em frenesi, dançando à volta daquele ídolo fabricado. A glória de Deus que irradiava de suas tábuas parecia se dissipar diante de tal imagem vazia. Que é isso que fazeis? Gritou, sua voz cortando a euforia como um punhal. Olhares de culpa e incredulidade confrontaram-no. O povo, agora enredado em seus ídolos, não percebeu que ao rejeitar a verdade, estavam se perdendo em suas próprias mentiras. Então, em um gesto dramático, Moisés arremessou as tábuas ao chão e, ao se quebrarem, uma nova realidade se fez manifesta: a aliança estava em perigo. Seu coração, agora quebrantado, buscou lembrar as palavras do Senhor, para com isso reacender a esperança no meio da rebelião. Ali, no meio da tumultuada cena, Moisés buscava compreender o propósito divino. Enquanto alguns começaram a sentir a gravidade de sua transgressão, outros permaneceram em sua dureza de coração. E nesse momento de dor e de ruptura, uma nova revelação começava a emergir. Quem é por mim? Venha à frente, clamou ele, desafiando a lealdade. E, como se uma linha espiritual estivesse sendo traçada entre os que eram fiéis e os que eram infiéis, Moisés sabia que Deus ainda estava trabalhando, moldando o futuro e traçando o caminho da redenção, mesmo em meio ao caos. Ali, diante da perplexidade e da incerteza, Moisés questionou a Deus em busca de um novo direcionamento. Ele entendeu que a caminhada entre a transgressão e a promessa não estava fechada, era um espaço onde a graça poderia ainda operar. Mas o que a justiça divina se revelaria em meio à rebelião?
A resposta do Senhor ainda aguardava nas brumas das montanhas sagradas, enquanto a vida de milhões estava em jogo. E assim, a história de Israel continuava a desenrolar-se, em um drama sagrado e um destino divino. À medida que a multidão observava Moisés, um silêncio pesado se estabeleceu, quebrado apenas pelas hipérboles dos que eram fiéis e clamavam pela verdade. Os corações estavam divididos, e um choque de vozes ecoou, alguns pedindo perdão, enquanto outros continuavam a não se arrepender. Moisés, tomando a dianteira, percebeu que essa separação não era apenas uma reunião de voluntários, mas um chamado divino para um novo começo. Ouvindo as palavras inflamadas de Moisés, a tribo de Levi começou a se mover em direção a ele. Estamos contigo, Moisés, alguns bradaram em uníssono. Sentindo-se fortalecido, Moisés viu essa resposta como uma luz emergindo na escuridão da rebelião, e o amor do Senhor ardia em seu coração. Assim diz o Senhor Deus de Israel, declarou Moisés com firmeza, porém, o Senhor exige um ato de consagração. Arrependam-se e voltem-se para ele de todo o coração. Portanto, todo homem que se colocar ao lado do Senhor, venha e una-se a mim. E a tribo de Levi, subitamente posicionada como um exemplo de fidelidade, avançou, armada com espadas, cercando os ídolos com determinação. Com vigor, Moisés dirigiu-se a eles. Assim diz o Senhor, punição virá sobre aqueles que se afastaram de mim, mas a misericórdia estará sobre aqueles que se voltam para mim. A cena que se desenrolou era aterradora e sagrada. O verdadeiro Deus estava agora revelando sua justiça em meio à rebeldia e a glória de sua santidade começou a se manifestar. Conforme os levitas foram à frente, um clamor crescente ecoou, à medida que com lágrimas e resoluta devoção, eles eliminaram o ídolo que em pouco tempo havia cativado o coração da multidão. No entanto, Moisés sabia que esse ato não era suficiente para restaurar a aliança com o Senhor. Assim, ele voltou a clamar a Deus em intercessão: ó Senhor, perdoa este povo. Como posso levá-los à tua terra prometida se não tiveres misericórdia sobre eles? O coração de Moisés ainda ardia com a responsabilidade de ser o mediador entre o povo e seu Deus, ciente de que os olhos do Senhor estavam fixos sobre o caos que havia se instalado. E enquanto Moisés ergueu suas mãos, a nuvem da presença de Deus novamente respirava sobre o acampamento. Eu vou traçar um caminho através da tempestade do pecado que esta geração causou, disse a voz do Senhor, poderosa e cheia de graça. Mas a purificação é necessária. Preparem-se, e no terceiro dia, eu virarei a minha face contra os seus ídolos. Os israelitas, agora conscientes de sua necessidade de redenção, começaram a buscar o Senhor. Clamor e súplica encheram o ar. O arrependimento começou a frutificar nas vidas deles. Aqueles que não se deixaram abalar pela desgraça procuraram o Senhor como a única esperança verdadeira. Mas, logo, novamente, uma nova sombra começou a pairar na consciência de Moisés. Se tu não nos conduzires, não sairemos daqui, estava no centro de seu clamor. E a resposta que veio da presença do Senhor foi única: eu irei contigo e te darei descanso. Era o eco de uma promessa, uma confirmação de que, apesar da infidelidade do povo, Deus continuara a ser um Deus de aliança. Moisés, agora fervorosamente resplandeceu a certeza dessa palavra, e ao retornar ao povo, exclamou: a promessa do Senhor nos acompanhará, e sua presença nos guiará. Contudo, cada um de vocês deve buscar a santidade e abominar os ídolos que erram a intenção de seus corações. Enquanto a esperança crescia no acampamento, Moisés finalmente conseguiu um vislumbre da plenitude do plano divino. Ele sentia que o verdadeiro propósito estava se desenrolando em um caminho de restauração e unidade, e que a soberania do Senhor estava em movimento, preparando as fundações de uma nova aliança que seria ratificada por sangue, um sacrifício que ainda estava por vir. E nesse momento crucial, um novo selo de certeza surgiu nas palavras do Senhor: porém, um dia entre os homens surgirá um verdadeiro intercessor, um filho que levará não apenas as iniquidades do povo, mas transformará o coração de muitos. O povo, ainda em sua jornada pela incerteza, não sabia que o caminho de redenção estava se formando diante deles, preparando-se para a revelação do Messias, que traria a verdadeira salvação. E assim, a história de Israel continuava a se desenrolar, sob a promessa de um futuro glorioso, aguardando o cumprimento da aliança prometida. O povo de Israel, agora renovado na esperança, olhava para Moisés como um farol de fé,
mesmo diante da longa jornada que ainda os aguardava. O deserto, antes visto como um lugar de desolação e desespero, começava a ser percebido como um estágio necessário para forjar um caráter que refletisse a glória de Deus. Cada passo sobre a areia quente trazia consigo a determinação de se tornarem a nação escolhida, um testemunho do poder divino. Sob a liderança de Moisés, novos desafios se aproximavam, e a ansiedade cultivava um eco nas almas dos israelitas. Alguns ainda lutavam com a recordação do ídolo, e as antigas práticas do Egito dificultavam a adaptação à nova identidade. Contudo, Moisés não apenas reiterava as diretrizes do Senhor, mas também incentivava o povo a olhar para além de si mesmo, para aquele que poderia preencher cada lacuna deixada pela dúvida. O Senhor nosso Deus é um Deus zeloso, proclamava. Ele se preocupa por nós e deseja profundamente que andemos em obediência. No entanto, um novo desafio surgiu quando a sede e a fome novamente ameaçaram a comunitária disposição. Ao avistar o horizonte plano do deserto, os israelitas começaram a murmurar novamente, clamando por água. Temos desejo de voltar ao Egito. Lá tínhamos água em abundância. As vozes se mesclavam em um crescendo de desespero, fazendo o coração de Moisés afligir-se. Ele se retirou para o Senhor, buscando consolo e direção em meio ao clamor angustiado do povo. Vai a eles, respondeu o Senhor, e a rocha se abrirá para que a água jorre, e assim eles saberão que sou eu que cuido deles. Moisés, sob orientação divina, se preparou para a tarefa desafiadora que tinha pela frente. Com a vara em mãos, dirigiu-se à congregação, e antes de executar o milagre, fez questão de afirmar a soberania de Deus sobre aquela situação. Olhem para a rocha. Ao Senhor pertencem as águas que saciam a nossa sede. Naquele momento, com o coração pleno de fé, Moisés atingiu a rocha com a vara. As águas começaram a jorrar, e um milagre se desenrolou, proporcionando abundância não apenas para os israelitas, mas também para seus rebanhos. Ao saciar a sede, o povo não apenas matou a vontade da carne, mas suas almas foram reanimadas com um lembrete do cuidado constante do Criador. Enquanto as águas se espalhavam pelo acampamento, um sentimento de reverência emergia como um mantra nas bocas de todos. Deus é fiel. Deus é fiel. As dúvidas se dissipavam, e a consciência do favor divino crescia, firmemente enraizada nas providências miraculosas. Mas embora momentaneamente satisfeitos, novos desafios despontavam no horizonte, e a jornada para a terra prometida ainda estava longe de sua conclusão. Através das famigeradas trilhas do Sinai, uma nova tribo se levantava contra os israelitas. Os amalequitas, ferozes e determinados, atacaram, e logo os filhos de Israel se viram em meio a uma guerra. Moisés, ciente do poder de Deus que o sustentava, subiu a colina com a vara em mãos. Lá, ele orou e invocou a força do Senhor, enquanto Josué liderava a batalha em seu nome. Enquanto as minhas mãos estiverem erguidas, prevaleceremos, declarou Moisés. Cada vez que suas mãos se cansavam e baixavam, o povo percebia os amalequitas ganhando terreno. Arão e Hur, ao lado de Moisés, se apressaram em apoiar seus braços, enquanto a batalha se desenrolava abaixo. Aquela cena tornava-se um testemunho vivo do poder da intercessão e do cuidado de Deus sobre seu povo. Com o pôr do sol, os israelitas prevaleceram, derrotando os amalequitas. O monte era um altar levantado de gratidão e louvor, e Moisés, em um ato de adoração, ergueu um memorial, chamando-o de "O Senhor é a minha bandeira". Eis que, diante daquela vitória, o Senhor prometeu que se lembraria sempre do ataque, e que um remanescente fiel seria estabelecido. Moisés, então, sentiu que uma importante revelação estava se desvelando. O que mais o Senhor tem preparado para nós neste deserto? Ele se perguntava. Faltava ainda um olhar mais profundo sobre o propósito divino. O que ainda soesse nessas areias, enquanto se inaugurava uma nova era de conquistas pela fé? A resposta parecia vagar entre as brisas quentes do deserto, como uma suave murmuração de esperança. O desvio provém de perceber que, enquanto Deus estava moldando seu povo, Ele mesmo estava se revelando como nada menos que um Deus que nos guia à vitória em meio aos desafios. Parecia que a nuvem da presença divina sob o monte era apenas o início. O que mais Deus revelaria ao seu povo?
Um novo mistério estava prestes a ser desvelado, um ciclo de transformação que avizinhava e recrutava um novo recomeço e uma esperança verdadeira. A jornada para a promessa continuava a desenvolver-se sob as ordens de Deus, deixando no ar a expectativa de que a ação soberana ainda estava por vir. O que ocorrerá na próxima fase dessa história de redenção? A promessa feita aos antepassados de Israel acerca de uma terra que emana leite e mel ainda ecoava na história, aguardando o cumprimento da palavra revelada através do plano soberano de Deus.